O Judiciário Estadual e a União assinaram um convênio que vai permitir que sejam fornecidas informações à Secretaria da Receita Federal. São informações sobre alvarás automatizados, expedidos em nome das partes ou procuradores em ações condenatórias. Segundo o termo, que foi assinado pelo presidente do TJRS, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, e o superintendente da 10ª Região da Receita Federal, Luiz Fernando Lorenzi, também serão disponibilizadas informações sobre os precatórios pagos pelo Estado do Rio Grande do Sul e por suas autarquias e fundações, para que a Receita possa verificar o tratamento tributário conferindo os respectivos valores. Esse acordo é muito importante porque ele possibilita que a gente receba mais informações e assim consiga evidenciar claramente quem deixou de pagar tributos, né? E potencializa a eficiência da nossa atividade. Então ele tem uma grande importância. O tribunal vai nos repassar as informações desses pagamentos dos alvarás, tanto para os contribuintes quanto para os seus representantes advogados, e com base nisso a gente fará os cruzamentos de dados com as nossas bases para verificar se a tributação sobre esses valores está correta, né? Então isso deve funcionar já imediatamente assim que a gente receber as primeiras bases de dados, em seguida a gente está atuando, e nos casos em que tiver que fiscalizar, abriremos procedimentos de fiscalização. Também prestigiaram a solenidade o terceiro vice-presidente do TJ, o desembargador Paulo Roberto Lessa Franz, a corregedora-geral da Justiça, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, e a juíza coordenadora da Central de Precatórios do TJRS, Kathleen Carla Paza Casagrande. Na sequência dos compromissos, o presidente do Judiciário Gaúcho recebeu uma comitiva de mulheres, com integrantes da Procuradoria da Mulher, da Assembleia Legislativa, da sociedade civil e de outras instituições que atuam na defesa dos direitos das mulheres. A comitiva que visitou o presidente de Fini teve a liderança da deputada estadual Estela Farias. Um processo, eu diria assim, bastante importante de sensibilização para essa pauta, porque é um processo, né, de problematizações que a gente traz ao senhor, para poder fazer mesmo com o senhor nesses momentos que nós vamos estar. A deputada alertou para um possível decréscimo na prestação de serviço público na rede de proteção à mulher agredida. Também fez referência a 3 pontos que preocupam o coletivo de mulheres, quando o assunto é o tratamento para casos de violência: o uso da justiça restaurativa, a alienação parental e um projeto que prevê a troca do nome das varas de violência doméstica. O grupo também entregou um documento que sintetizava as demandas levantadas em audiência pública na Comissão Especial da Mulher da Assembleia. São temas importantes que foram levantados numa audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e pela Procuradoria Especial da Mulher, agora, questão de 30 dias atrás, uma audiência absolutamente representativa, importante, e que lá se deu conta, né, de que tem 3 temas fundamentais a serem tratados e que deveriam ser encaminhados ao chefe do Poder do Tribunal de Justiça, no caso o desembargador de Fini, e que trouxemos aqui como uma preocupação e com entendimentos de questões que inclusive o nosso tribunal tem sido muito adequado. Por exemplo, a alteração do nome das varas, né, da violência doméstica para vara da paz ou vara da família, né, isso para nós é absolutamente inaceitável, uma vez que é um retrocesso, né, num movimento que foi de visibilizar a violência doméstica e separá-la da condição de vara de família, né? Desde a criação da Lei Maria da Penha e de todo o seu processo de avanço, se conseguiu conquistar isto, a visibilidade da violência contra a mulher e da violência doméstica. Isso, inclusive, é corroborado pela ONU Mulher, né, que traz essa recomendação para o Poder Judiciário no país inteiro, né? Também os demais temas que a gente trouxe, o tema da alienação parental, que é um processo crescente também de uma confusão ou enfim, de uma aplicabilidade inadequada da legislação, que está ferindo, né, se utilizando muitas vezes a Lei Maria da Penha para ferir, inclusive, mais ainda as mulheres, que muitas vezes não estão elas vitimadas de violência, mas os seus filhos, e que estão aí, né, na verdade, já se levantou e já se tem provas de verdadeiros crimes que estão acontecendo. Então a gente pede um olhar mais atento do Tribunal de Justiça sobre esse tema, né? Enfim, as pautas estão colocadas, fomos muito bem recepcionadas pelo desembargador de Fini, nos colocou, né, a corregedoria à disposição do atendimento deste pleito, e nós vamos estar seguindo aí, constituindo, né, o avanço dessas pautas com a corregedoria do TJ.
O desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini também recebeu na mesma agenda entidades ligadas ao funcionalismo público. No encontro, os representantes manifestaram grande preocupação com a repactuação da dívida do Estado com o Executivo Federal. A reunião de entidades ressaltou que é necessário um caráter propositivo para socorrer o Estado da crise financeira por que passa, e que o discurso de via única, como colocado pelo Executivo Estadual, não é a melhor saída para os problemas. Os profissionais que compõem a alta gestão do Estado e que, diante de todo este quadro que se avizinha, onde o governo do Estado, de maneira muito célere, de maneira assodada, busca fazer uma reestruturação fiscal da dívida com a União, e nós entendemos que isso é muito rápido, que isso é muito assodado e que precisa de uma discussão e uma transparência muito maior. Isso se dá também na medida em que não só acontecem os atrasos, os parcelamentos de salário que são inconstitucionais, mas se dá também muito em razão dessa retração do serviço posto à disposição do cidadão contribuinte, que é realmente aquele que paga impostos e que está aí sem os serviços de saúde, sem a educação e também sem a segurança. Por tudo isso, nós já temos percorrido o governo do Estado, fomos ao Palácio Piratini, estivemos no Palácio Farroupilha e hoje estamos aqui com o desembargador de Fini procurando o Poder Judiciário. Nesse entendimento de que, diante desses traços de enfraquecimento, inclusive, da estrutura do Poder Executivo, da estrutura legislativa nacional, resta ao Poder Judiciário esta garantia, essa segurança jurídica tão necessária. O Rio Grande do Sul precisa, acima de tudo, trabalhar com outras alternativas além do corte de gastos, investindo forte na receita estadual, para que efetivamente ele tenha um caminho de sair da crise. Com relação à dívida, entendemos absolutamente inadequado o Rio Grande do Sul negociar o seu débito sem trazer à mesa o seu crédito com a Lei Candir e sem trazer à mesa, quiçá, o seu crédito com o período em que se manteve desequilibrada essa dívida. O que nós esperamos do governo e de todos os poderes do Estado é que consigam, sim, encaminhar a negociação dessa dívida de forma a solucionar a vida do Rio Grande para que ele possa pagar o que deve, se deve, de forma adequada, sem ceifar o sangue da sua população nos próximos anos. O presidente de Fini elogiou o coletivo de instituições que estão mobilizadas para discutir a questão da dívida e ressaltou que a solução da crise também passa pela receita e não somente pelo corte de despesas. O presidente ainda lembrou que a sociedade precisa ser consultada sobre as decisões que estão colocadas na proposta de reajustamento da dívida estadual. Nós achamos que basicamente o programa de recuperação fiscal é algo que, do ponto de vista de que nós precisamos buscar uma solução para a nossa dívida, é algo que parece um consenso da sociedade rio-grandense. Mas o que ainda não é um consenso é exatamente em que condições vai se dar essa repactuação. E para isso nós temos defendido que é necessário que se faça um grande debate para que a sociedade gaúcha saiba exatamente quais são os compromissos que ela está assumindo, para que ela possa avaliar, o custo-benefício da adesão ao regime e em que condições. Eu creio que é muito importante uma mobilização de entidades que representam talvez as mais importantes categorias do serviço público do Estado do Rio Grande do Sul. Está aqui entidades da segurança pública, entidades do fisco, entidades da magistratura, entidades do Tribunal de Contas, e a preocupação demonstra que se está tendo aí uma ideia de um trabalhar propositivo, no sentido de buscar soluções que façam que o Estado procure equacionar a questão da sua dívida da melhor forma possível, sem comprometer o seu futuro como Estado. Eu tenho sempre sustentado que a solução de crise fiscal, o Estado do Rio Grande do Sul vive uma crise fiscal histórica, isso é inegável. Passa não só pelas medidas de corte de despesa, como por medidas de otimização da receita, e eu diria mais, otimização da receita com justiça fiscal, sem aumentar os ônus, mas, vamos dizer, aperfeiçoando os mecanismos de arrecadação.